Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso, à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Fermento velho. Que eu não seja indiferente ao erro e ao desacerto. Que ele toque a minha alma, não como outrora, com revolta e descontentamento. Não seja a crítica meu único caminho. Que diante do erro minha alma se aflija, se entristeça e busque ao Cristo, como consolo e como norte. Diante de nossas imperfeições, Ele seguiu amando. Não permitiu que a nossa promiscuidade o alcance, mas fez do seu exemplo e da sua vida nosso único caminho. Texto para análise. Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. É geral ouvir-se dizer que entre vós existe luxúria, e luxúria tal que não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai, e vós estáis cheios de orgulho. Nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós? Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que assim procedeu. É preciso que, em nome do Senhor Jesus, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento. Pois nossa Páscoa, o Cristo, foi imolada. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com impúdicos. Não me referia, de modo geral, aos impúdicos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos idólatras, pois então teríeis que sair deste mundo. Não, escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante, seja impúdico ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Os de fora, Deus julgá-los-á. Afastai o mal do meio de vós. Para melhor compreendermos o pensamento de Paulo, analisaremos o capítulo 5 inteiramente, a fim de que busquemos o espírito da letra, não incorrendo em erros de leitura literal que decorrem muitas vezes de extrair o sentido de pequenos trechos sem observar o contexto. Certamente será um grande desafio para nós outros adentrar neste texto em que Paulo, novamente, é direto e objetivo, tecendo uma dura crítica à comunidade cristã de Corinto. Podemos, assim, dividir este capítulo em algumas partes. A identificação do erro, a luxúria, nos versículos 1 e 2. Paulo diz como se sente e como reagiria. Novamente, usa a si mesmo como exemplo, como referência. Versículos 3 a 5. Explica os problemas de conviver passivamente com o erro
e usa Jesus como exemplo de pureza e modelo para todos. Versículos 6 a 8. Explica sobre a diferença entre identificar um erro e julgar. Versículos 9 a 13. Vejamos assim o primeiro trecho. É geral ouvir-se dizer que entre vós existe luxúria, e luxúria tal que não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai, e vós estáis cheios de orgulho, nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós? Paulo não apenas identifica que dentre os cristãos da comunidade de Corinto há uma pessoa que praticou um ato que considera errado, diante das leis e costumes de sua época, como também afirma que eles se orgulham desta pessoa e do seu agir, sem mergulhar em tristeza pelo que está acontecendo. Primeiramente, como compreenderíamos a questão de um filho viver com sua madrasta nos tempos atuais? Não mais numa relação paternal ou maternal, mas matrimonial, como homem e mulher. Nossa sociedade não tem leis contra tal prática, mas nos tempos de Paulo, não apenas os judeus a condenavam, como vemos no livro Levítico 18:8, como também os gentios. Assim, diante da lei do seu tempo, tal prática estava em equívoco. Para citarmos um comparativo de nossos dias, recordemos o caso do famoso cineasta Woody Allen, que casou-se com a filha adotiva de sua esposa, Sonny Previn. Por tratar-se de celebridade, o caso foi largamente noticiado pela mídia. A pergunta que nos cabe fazer é se a crítica de Paulo alcançaria os dias atuais. Será que a prática de outrora ainda é válida em nossa sociedade? Trata-se apenas de um costume de uma época ou a questão assume uma profundidade que alcança nossos tempos? O texto bíblico traduzido nos afirma que trata-se de um ato de luxúria. Luxúria é um substantivo feminino com origem no latim luxuriae, que significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. A luxúria é vista como um vício, é o oposto da castidade, e é vista como uma satisfação desregrada dos desejos sexuais. Para muitas pessoas, a luxúria tem uma conotação negativa, porque indicam que usar a capacidade sexual sem a razão causa o desprestígio das características únicas da sexualidade. Vários autores também afirmam que a luxúria prejudica o desenvolvimento harmonioso da personalidade, porque atua como uma força contrária em relação à dignidade do ser humano. Dentro da doutrina espírita, a luxúria é considerada como característica do homem em seus estágios primitivos. Vejamos este trecho da Revista Espírita de 1867. O amor triunfará, e virão com ele a sabedoria, a caridade, a prudência, a força, o conhecimento, a humildade, a calma, a justiça, o gênio, a tolerância, o entusiasmo e a glória majestosa e divina esmagará, por seu esplendor, o orgulho, a inveja, a hipocrisia, a maldade e o ciúme, que arrastam no seu séquito a preguiça, a gula e a luxúria. A questão que se nos apresenta é profunda e deve ser analisada com cuidado. Existem pessoas, sentimentos e relacionamentos que transcendem a apenas uma vida. Não nos cabe, assim, criar uma regra única que a todos alcance. Eis que apenas Deus conhece o que se passa no coração de cada um de nós. A luxúria que Paulo condena trata da satisfação desregrada da carne. É a vida
que busca apenas a satisfação dos instintos, dos prazeres que o mundo material oferece, e isto está em desalinho com o que o cristianismo nos ensina e nos quer despertar. Se um relacionamento iniciou-se como se fosse de mãe, madrasta e filho, e converteu-se em homem e mulher, há uma mudança drástica no relacionamento. Não se trata apenas de amor, de convivência, de estar junto, mas de assumir uma ligação que envolve também os prazeres e os sentidos através do sexo. Não quero, com isso, condenar o sexo, muito pelo contrário, pois, a meu ver, trata-se de uma bênção de Deus em nossas vidas quando realizado de forma sadia e equilibrada. A questão é que certos atos transcendem as pessoas envolvidas. No caso de Corinto, como ficaria o resto da família, os outros filhos e parentes? O que motivou o casal a mudar a situação, mesmo sendo considerado um equívoco pela sociedade de sua época? William Barclay comenta o texto e tenta demonstrar o pensamento de Paulo em questão. Fala sobre os fornicários, aqueles que eram culpados de degradação moral. Só o cristianismo pode garantir a pureza. A raiz da imoralidade sexual é um conceito equivocado dos homens, que no final os considera como bestas. Declara que as paixões e os instintos que compartilham com os animais devem ser gratificados sem vergonha. Considera as outras pessoas simplesmente como instrumentos através dos quais se pode obter essa gratificação, enquanto o cristianismo considera o homem como um filho de Deus e, justamente devido a isso, como uma criatura que vive no mundo, mas que sempre olha para além do mundo, como uma pessoa cuja vida não está determinada puramente pelas necessidades, desejos e normas físicas, que, embora tenha corpo, também tem espírito. Se os homens se considerassem a si mesmos e a outros como filhos e filhas de Deus, desapareceria automaticamente da vida a lassidão moral. Compreendemos assim que Paulo está alertando a comunidade para uma prática que está em desalinho com o que o cristianismo nos ensina e nos convida a vivenciar. Muitas vezes sentiremos atração sexual por pessoas, mas nem por isso deveremos atender a este impulso, observando sempre a quem estamos atingindo emocionalmente com nossas ações. Tudo isto assume uma clareza maior à luz da reencarnação. Eis que enfrentaremos situações em que nos sentiremos atraídos por pessoas que outrora tiveram conosco algum laço sentimental, mas que hoje assumem outros laços afetivos e fraternos. Nem sempre precisamos retornar ao mesmo tipo de relacionamento que existia antes, em outra vida. Sigamos em frente com o texto da Carta aos Coríntios, no trecho em que Paulo fala como ele enfrentaria tal situação. Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que assim procedeu. É preciso que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que em nome do Senhor Jesus, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é à toa que Paulo foi perseguido, que tentaram matá-lo várias vezes. Ele jamais compactuou com um erro. Se algo estava errado, ele o dizia claramente e arcava com as consequências.
No Evangelho de Mateus, logo após o belíssimo texto das bem-aventuranças, nos oferece diversas recomendações que Jesus faz aos seus discípulos. Dentre elas, temos a do versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. No livro Pão Nosso, a lição O Não e a Luta, Emmanuel comenta o versículo e nos auxilia a compreender os dizeres de Paulo aos Coríntios e a nós outros. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama, de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e por vezes a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Dias atrás, vi uma senhora de uns 70 anos sendo entrevistada sobre as razões de estar em um protesto contra a matança de animais marinhos em sua cidade. Sua resposta ao repórter foi simples e direta. Se nós não nos posicionarmos contrariamente ao que está acontecendo, todos acharão que está tudo bem, tudo correto, e isso que estão fazendo é errado. Mais adiante, Paulo irá nos ensinar isto com maestria e profundidade. Não se trata de julgar e de afastar-se de quem quer que seja, eis que nosso amor não deve ser condicionado ao bom ou ao mal, mas deve ser livre para amar sempre, no erro ou no acerto. A questão é que o descumprimento das leis divinas deve falar em nossas consciências e motivar nossa reforma íntima. Antes, porém, de nos falar sobre essa questão, ele nos lembra do Cristo. Vejamos mais alguns versículos. Não é digno no vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolada. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Paulo usa uma referência interessante
para explicar a questão de permitir que uma conduta equivocada não seja arguida dentro da comunidade. Usa os elementos da Páscoa judaica como o fermento, a massa, o pão ázimo. Novamente servimos-nos dos comentários de Barclay para melhor compreender. Nos versículos 6 a 8, a Nova Versão Internacional, diferente de algumas outras, dá a tradução literal do original. Aqui nos encontramos com uma imagem expressa em termos de Deus. Na literatura judia, salvo poucas exceções, o fermento representa más influências. A levedura é massa fermentada que se guarda de uma fornada anterior. Os judeus identificavam a fermentação com a putrefação, apodrecimento, de modo que o fermento significava uma influência putrefaciente e corruptora. O pão da Páscoa era sem fermento. Porém, mais que isso, a lei estabelecia que no dia anterior ao da festa da Páscoa, os judeus deviam acender uma vela e buscar cerimonialmente a levedura pela casa e atirar até o último pedaço dela. Antes da Páscoa se devia eliminar os últimos restos de levedura. Assim, pois, Paulo toma esta imagem, diz que nosso sacrifício, Cristo, foi realizado. Foi o seu sacrifício que nos libertou do pecado, assim como Deus libertou os israelitas do Egito. Portanto, continua, devemos tirar de nossas vidas os últimos rastros de maldade. Se deixarmos que uma má influência penetre na igreja, pode corromper toda a sociedade, assim como o fermento penetra em toda a massa. Aqui, mais uma vez, nos encontramos com uma grande verdade prática. Às vezes, é preciso exercer a disciplina pelo bem da igreja. Nem sempre é bom fechar nossos olhos perante as ofensas. Elas podem nos prejudicar. O veneno deve ser eliminado antes de que se expanda. A erva daninha deve ser arrancada antes de poluir toda a terra. Aqui nos encontramos com um grande princípio de disciplina. A disciplina não deve ser exercida para a satisfação da pessoa que a aplica, mas sempre deve ser usada para corrigir a pessoa que pecou e sempre pelo bem da igreja. Nunca deve ser vingativa, deve ser sempre preventiva e curativa. Comentário ao Novo Testamento de Barclay. Não obstante o comentário ser de autor evangélico, vemos que a questão sob as luzes da doutrina espírita não se distancia do que ele nos oferece. Permanecermos inertes ao erro praticado, permitindo que ele influencie aos integrantes da comunidade, é como colocar o fermento na massa, permitindo que ele cresça e influencie aos que o cercam. A figura usada é clara e oportuna. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos um valioso texto de São Luís sobre a questão. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles,
uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando estendendo sobre o mal um véu, para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos, se não estudasse os modelos? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Percebemos assim como o pensamento de Paulo, dirigido à comunidade cristã de Corinto, se coaduna com os ensinamentos da doutrina espírita. Extraindo o espírito da letra, verificamos que Paulo preocupava-se com a influência que uma pessoa de conduta equivocada estava causando em seus pares e de nossa responsabilidade, enquanto comunidade, em não permitir que tal fato se perpetue. Emmanuel comenta o versículo 6 em lição do livro Fonte Viva, Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. Em nossa vida, é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e de conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto os nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia,
A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Sigamos então para o trecho final deste capítulo. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com os impúdicos. Não me referia de modo geral aos impúdicos deste mundo, ou aos avarentos, ou aos ladrões, ou aos idólatras, pois então teríeis que sair deste mundo. Não. Escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante, seja impúdico ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem, não deveis nem tomar refeição. Acaso, compete a mim julgar os que estão de fora? Não são os de dentro que vós tendes de julgar? Os de fora, Deus julgá-los-á. Afastai o mal do meio de vós. Paulo dá-nos então um entendimento claro da lição. Ele sabe que há muito erro no mundo e que o cristão está aqui justamente com a tarefa de auxiliar e iluminar, mostrando através do seu exemplo pessoal a conduta pautada no amor e na caridade. O que Paulo rejeita é a hipocrisia. São aqueles que vivem dentro da comunidade, mas não modificam suas vidas, permanecendo apenas no culto exterior, sem, no entanto, realizar as mudanças que o cristianismo nos oferece e nos convida a realizar. Preocupam-se com a satisfação de seus impulsos, mesmo em detrimento de um testemunho de resignação e coragem que são convidados a oferecer. Recordemos o exemplo de Alcione no livro Renúncia, quando Carlos, ainda padre, lhe declara seu amor, propondo-lhe casamento, e assim largar a batina, ela rejeita imediatamente as intenções dele. Não obstante, nutrir o mesmo sentimento apaixonado por ele. Não se trata do mesmo caso que acontece em Corinto, mas semelhante. Eis que o que se observa é a luta entre os desejos e paixões, em detrimento dos compromissos do espírito. Vejamos um trecho da conversa entre Carlos e Alcione. Nesse íntere, Clêmia interveio murmurando: Teus pareceres, Alcione, evidenciam o assembramento de tua bondade. Todavia, tenho refletido na renúncia de meus votos como ato de coragem e fidelidade espiritual. Sim, para o mundo, aparteou Alcione. Talvez fosses uma criatura desassombrada, mas onde estaria a verdadeira coragem? Na decisão escandalosa de um dia ou no sagrado cumprimento dos votos empenhados para uma vida inteira? O rapaz não pôde dissimular a enorme surpresa que o argumento lhe causava. Sob os olhares perscrutadores de Madalena e do tio, Carlos parecia titubeante, acentuando, porém, como a defendesse. Não sou, contudo, o primeiro a pensar nisso. Outros sacerdotes renovaram suas concepções e mudaram de roteiro, em vista das absurdas e criminosas imposições de que eram vítimas. Alcione pareceu meditar um momento e respondeu: renovar concepções é um dever nobre de toda criatura, mas um pai somente se engrandece quando eleva consigo todos os filhos da sua casa. Nunca, porém,
deixando a família ao abandono. Um sacerdote do Cristo, Carlos, ainda que incompreendido no mundo, deve ser sempre um pai. Quanto a mudar de roteiro, é outra coisa que merece atenção especial. É justo que um passageiro dessa ou daquela embarcação troque de navio em pleno mar, ou que se deixe ficar à toa em porto diferente, acreditando abreviar a viagem. Mas que dizer de um comandante que assim procedesse com os que nele confiam? Não será melhor permanecer tanto nas rotas perigosas como nas ondas mansas? E que é a nossa vida neste mundo, senão uma viagem para esferas mais altas? Dia virá que chegaremos ao porto da verdade, e é necessário cumprir o dever até o fim. Para as almas vulgares, a existência pode representar um conjunto de possibilidades, de levianas experiências, mas nós, que já recebemos algum conhecimento das coisas divinas, não podemos interpretar a passagem pela terra, senão como santa oportunidade de trabalho e purificação. Referimos-nos à organização tirânica na Igreja, mas seria injusto esquecer que o instituto defeituoso apenas se regenerará quando prevaleça a atuação de seus elementos mais dignos. Os maus padres hão de desaparecer quando os sacerdotes inteligentes e devotados tiverem a coragem da renúncia a benefício da Igreja, permanecendo na tarefa por amor aos necessitados e ignorantes que Jesus lhes confiou. Aos olhos do mundo, as intenções de Carlos seriam facilmente perdoáveis, compreensíveis, mas como vemos no início do livro, deixar-se levar pelas paixões seria abandonar todo o planejamento reencarnatório que havia feito a fim de expiar suas faltas de outrora. Humberto de Campos tem interessante lição sobre os desenganos que as paixões do mundo nos apresentam, e é com ela que encerramos este estudo. Em meio de nossas conversações referente às grandes personalidades do mundo, o ancião generoso tomou a palavra e contou pausadamente. Dizem que após as vitórias de Constantino, quando os cristãos se sentiram mais tranquilos, em virtude dos cálculos políticos do imperador, o diabo, certo dia, tomou as aparências do mestre e, com maneiras sacrílegas, aproximou-se da multidão reverente e boquiaberta. Um dos principais do povo, assumindo ares de liderança, acercou-se de Satanás e perguntou: Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? De olhar coruscante, embora a máscara apostólica em que se dissimulava o rei das trevas parecia esperar a interrogação, lançou um gesto largo à guisa de bênção e falou untuoso: Em verdade vos digo que os maiores no reino da carne serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Conquistarão a glória dos cimos quantos conseguirem o grande prêmio das atitudes escorregadias e despistadoras. Expirarão os ares da montanha terrestre todos os que defenderem zelosamente as suas próprias algibeiras, atentos aos códigos dos convencionalismos exteriores. Viverão nos pináculos os que desempenharem a função de sal dos grandes negócios fáceis e lucrativos. Os que amontoarem camisas, olvidando a nudez dos semelhantes. Os que monopolizarem o azeite e a farinha, esquecendo a fome da vizinhança. Crescerão sempre os que fugirem das associações pobres e humildes, os que cuidarem exclusivamente
da túnica irrepreensível e bem talhada, os que falarem mais alto nas assembleias. Subirão em destaque os que exercerem a tirania, fazendo valer caprichos pessoais acima do direito dos outros, os que nunca passarem pela dependência e se apegam à liberdade de tudo fazerem sem consultar a ninguém, os maus e os perversos, que apresentarem suas obras com a decência do mundo. Escalarão eminências prodigiosas quantos avançarem sem escrúpulos de qualquer natureza, de modo a se mostrarem no topo da escada dos interesses imediatos. Os que, despreocupados da reconciliação sincera com os adversários, tornam ao convívio deles em nova fantasia para vinganças oportunas. Os que, em absoluta compostura humana, atenderem à prática do mal, ostentando o título de benfeitores. Ganharão alturas inexprimíveis na terra os que melhor anularem os seus irmãos. Os que, em lugar do amai-vos uns aos outros, exercitarem o devorai-vos como puderdes. Os que, ao invés de orai e vigiai, aceitarem como lema defendei-vos de qualquer modo, sem reparar os meios. Revelar-se-ão nas galerias da evidência aqueles que caluniarem como quem elogia, que perseguirem como quem ajuda, que destruírem o bem como quem combate o mal. Valorizar-se-ão incessantemente nos mercados da apreciação comum os que assassinarem o tempo, menosprezarem o trabalho digno e ridicularizarem o estudo sério e edificante. Levantar-se-ão como gigantes os cultivadores do sarcasmo, os expoentes da ironia e os representantes mais finos da crítica. Viverão asilanados em relevo os clientes da extravagância, os fregueses dos direitos sem obrigações e os promotores das longas e venenosas palestras que compliquem a vida alheia. Atingirão invejáveis cumes os que melhor confundirem a quem os ouça, os afoitos em possuir e os inteligentes na preservação das vantagens transitórias que lhes são próprias. Em verdade, vos foi dito que enquanto não vos fizerdes simples como as crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Agora, porém, vos digo que enquanto não vos fizerdes maduros na habilidade humana, de modo algum possuireis o reino da terra. Do livro Luz Acima, no Reino da Terra, Irmã X. Humberto de Campos. Que possamos refletir sobre a nossa conduta, sabendo que a todo momento estamos influenciando encarnados e desencarnados. Que não sejamos pessoas falsas ou que pareçam portadoras de virtudes que não possuímos. Que tenhamos responsabilidade diante da tarefa cristã, buscando pautar nossas vidas de acordo com os ensinos do Cristo, e assim, que a cada dia nossas palavras estejam mais próximas de nossas vidas e que nosso falar espelhe um bom viver. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.